Farol de LED, lâmpada de LED, seta de LED. É uma coisa que a gente vê cada vez mais presente nas motos, nas ruas, certo? Uma coisa que antes era privilégio de moto pequena ou de moto grande, hoje a gente já vê até em moto de baixa cilindrada. Está se tornando cada vez mais popular. Assim como aconteceu nos carros, nos caminhões e por aí, em todo tipo de veículo. Mas a gente sabe também que veículo que não vem com lâmpada de LED, pela lei você não pode instalar. Se você for instalar, muita gente aí está sendo parado nas blitz, tomando multa, tendo a moto removida. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, tem muita gente que está apanhando sem saber por que está apanhando. Por que essa lei que rege sobre a iluminação dos veículos, por que existe essa lei? E vamos dar uma conversada sobre isso, que tem muito ponto nessa lei aí que precisa ser conversado, que está muito mal explicado, muito mal feito. Vamos falar sobre isso? Só soltar a vinheta aí. Vamos embora. Fala pessoal, como é que vocês estão? Alex Neres na área. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que de certa forma ele é polêmico, né? A gente sabe que existem hoje muitos veículos, mas como esse é um canal de motos, então eu vou fechar nas motos. Nós temos hoje muitas motos no mercado que elas já vêm de fábrica com iluminação em LED. Ou seja, o farol de LED, lanterna de LED, às vezes até a seta de LED. Isso era uma coisa que a gente via, por exemplo, em modelos muito caros. Mas hoje, até em modelos mais baratinhos, FZ15, FZ25, Flu, outros modelos aí da Yamaha, o Neo agora, né? Alguns modelos da Honda, tipo Elite, PCX. A gente vê cada vez mais presente esse tipo de iluminação nos veículos, porque a gente sabe que o LED ele ilumina muito mais do que uma lâmpada halógena que foi usada durante tantas décadas nos veículos. Mas, galera, é aquela coisa, né? Como a gente sabe que ilumina bem, então o que muitas vezes as pessoas fazem? Pega lá a sua Titan 160, né? Tira aquela lâmpada halógena amarela lá, que eles falam que é a lâmpada feia. Compra lá uma lâmpada de LED do mesmo soquete, coloca lá no farol, voilá, tá iluminando melhor. Só que pela lei brasileira a gente não pode fazer isso, né? Como é que... Deixa eu explicar um pouco essa lei. Até 31 de dezembro de 2020, se você quisesse mudar a tecnologia da lâmpada do seu farol, você podia. Bastava você ir num órgão de trânsito, você fazia então a vistoria, que certificava então, colocava lá no CLRV do carro nas observações, que aquele farol agora ele passaria a ser um farol de LED. E claro, se você precisasse voltar, você teria que fazer uma nova vistoria para voltar para a loja, né? A partir de janeiro de 2021, essa lei foi alterada. E aí, a partir dessa data, você só pode ter farol de LED em veículo que já tem LED de fábrica. Você não pode mais fazer essa substituição. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui a resolução 970 do CONTRAN, que ela fala um pouco sobre isso. Deixa eu pegar aqui o artigo certinho para mostrar para vocês, né? Aqui nos artigos 10 e 11, conforme vocês estão vendo aí, ó. São vedados, ó, no artigo 11 aqui, a substituição de lâmpadas originais dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologias diferentes, assim como a instalação de novos dispositivos. Somente pode ocorrer se o uso dessas lâmpadas estiver previsto em manual ou literatura oficial do fabricante do veículo. Bom, pessoal, aqui diz claramente, né? Você não pode nem mudar e nem acrescentar novos itens se na literatura, no manual do carro, no manual da moto, não constar isso. E isso aqui, gente, gera muita polêmica, muita coisa. Tem muita gente que, às vezes o cara tá lá, ele usa a moto para trabalhar e coloca uma lâmpada de LED, teoricamente, para ele ter mais segurança. Ele é parado numa blitz, o agente vai falar para ele, ó, se você não tirar essa lâmpada aqui, mas eu não tenho como tirar, não tenho como colocar a original não tem aqui. Guincho, a moto vai para o guincho, né, e aí isso gera muita reclamação, gera uma certa antipatia do piloto com o órgão de trânsito, né, aquelas coisas que a gente vê nas redes sociais, eles só gostam de aprender moto de trabalhador e tudo mais. Ok, gente, a lei está ali para ser cumprida, né, só que ao mesmo tempo eu não posso deixar de dizer
eu não posso deixar de dizer que essa lei ela tem muita interpretação errada. Primeira coisa, não é explicado para os condutores por que existe essa proibição. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é uma coisa meio de física, meio de óptica. Eu não sou muito bom em física, mas eu vou tentar dar uma explicação o mais entendível possível. O farol halógeno, né? A lâmpada halógena, como é que ela funciona? Eu tenho lá uma lâmpada com um filamento de tungstênio e dentro da lâmpada não tem oxigênio. É uma atmosfera geralmente de um gás nobre, né? Para não ter nenhum tipo de reação. Então esse filamento de tungstênio chega energia elétrica vinda da bateria. A energia, então, ela é convertida de energia elétrica para energia térmica, porque aqui esse filamento está pegando fogo, e aí a chama dele vira uma luz. Tanto que 85 a 95% da chama da iluminação de uma lâmpada halógena, 85 a 95% ali é perdido em calor. E só aquele 5% ali que gera toda aquela iluminação. Enquanto isso, o LED, ele já é o quê? Ele é o próprio nome traduzido já diz, diodo emissor de luz. É um diodo que ele transfere diretamente energia elétrica em energia luminosa. E aí o que acontece? A dissipação de luz ali é totalmente diferente. Enquanto que a lâmpada halógena ela precisa de um farol que trabalhe com um formato de parábola, né? Tanto que eu tenho os quadradinhos ali, todo o desenho por dentro, né? Que vai fazer com que a luz se dissipe, né? E a lente ela é plana. A lente dos faróis halógenos ela geralmente é plana. Antigamente, nos anos 80, era o inverso, né? Nos anos 80, anos 90, você tinha um bloco que era totalmente liso por dentro, mas você tinha os desenhos na lente, quando você tinha aquelas lentes de vidro. Hoje não, lente de plástico, ela é plana e aí todo o esquema de dissipação, de refração, fica dentro do próprio bloco óptico. No caso do LED, não. O LED, você tem, primeira coisa, você tem ali uma dissipação de luz que é muito mais forte, porque a luz é mais aproveitada, então todo o desenho, o bloco óptico, ele tem que ser elíptico, ele tem que ser mais fechado, né? E a lente, ela não é uma lente plana, ela é uma lente em formato de uma meia esfera, no qual uma face dela é plana e a outra esfera, ela é elíptica, ela é circular. Uma esfera cortada no meio mesmo, né? Inclusive, eu tenho até uma lente aqui, uma lente parecida no que são usados nos projetores de LED. Essa daqui, ó. Isso daqui geralmente é uma lâmpada que é utilizada, uma lente que é utilizada num projetor de LED. Veja, ela tem uma face que é plana e outra face que é abaulada. Justamente para eu poder fazer essa dissipação melhor, essa lente convexa, para eu fazer uma dissipação melhor da luz. Então, por que eu dei essa explicação? Porque então houve esse estudo, houve esse entendimento de que se eu colocar uma lâmpada de LED em um farol halógeno, em um bloco halógeno, apesar eu não vou ter a mesma eficiência. Uma coisa é você testar um farol na parede lá do órgão de trânsito, na parede da sua casa. Outra coisa é você testar numa situação real. Então, comprovou-se que não há uma diferença significativa quando você coloca um sistema uma tecnologia diferente do bloco óptico que aquele farol foi projetado. Então o que acontece? Quando a gente coloca uma lâmpada de LED do mesmo soquete em um farol halógeno, tem lâmpadas muito fortes no Mercado Livre. E ela vai iluminar quase que o telescópio Hubble. Porém, o problema vai ser foco. É a mesma coisa de eu pegar lá um Galaxy S24 Ultra com 108 megapixels de câmera. Eu pego um pontiagudo e quebro a lente. Eu vou ter muita captura de luz, mas eu não vou ter foco, né? E aí, então, por isso que houve essa proibição em 2021. Eu não sou contra essa proibição, né? Eu acho que nesse caso, para instalação assim pura e simples, só tirar uma lâmpada e colocar outra, realmente tem que haver essa proibição, porque senão vira bagunça e isso pode causar até alguns acidentes em rodovias. Há uma solução para isso? Há, e eu vou falar no final do vídeo. Agora, um outro ponto dessa lei que eu acho que dá muita margem para interpretação errada é a questão da seta. Por exemplo, seta de LED. Qualquer motopeça tem, o pessoal aí que faz as montadinhas, os projetinhos com 160, adora pegar lá a seta da Twister, seta da Z400, adora colocar, só que seta está no mesmo balaio. Seta de LED também é proibido você colocar em uma moto se ela vir com seta halógena. Eu acho isso um absurdo, porque uma coisa nós estamos falando de um farol que está jogando um facho em outra direção. A seta é uma luz fraquinha que está ali só para indicar que lado que o cara vai virar.
Além de ser uma parte da moto que é muito vulnerável, principalmente em quedas. Seta costuma quebrar. E se for uma moto mais antiga, se naquela motopeça não tem a seta original para sua moto, então eu acho que isso daí foi uma parte da lei que ela foi muito mal interpretada, muito mal feita, de você colocar uma luz indicadora no mesmo balaio de um farol, né? Porque não se justifica ter essa proibição. Ah, mas isso pode ser perigoso para o condutor, porque pode prejudicar o sistema elétrico da moto, já que a potência é diferente, os fios vão derreter, a moto vai pegar fogo. A gente ouve tudo que é esse tipo de coisa, que nada se justifica. Né? O LED tem uma potência super menor e se não funcionar, o máximo que você precisa fazer é trocar um relé. Se você não souber fazer, a motopeça sabe fazer. Né? Então, pessoal, aí isso abre muita interpretação. O pessoal fica pé da vida nas redes sociais. Ah, aqui nesse Brasil não pode fazer nada e tudo. Se não pode, porque vende, né? E a gente entende a revolta da galera. Porque no caso dos faróis tem uma explicação. No caso da seta não tem uma justificativa plausível. Eu acho que isso aí foi só para uma preguiça de você abrir uma exceção na lei, né? E o último ponto que eu quero falar sobre isso é sobre farol auxiliar. Hoje você tem muita moto que tem farol auxiliar, e não é só moto grande. Se você pegar a Versys 300 aí, ela tem a versão Tourer, que ela já vem com os baúzinhos e que vem com os faróis auxiliares embaixo. E está previsto isso na documentação do veículo, é um farol auxiliar de série. Vamos voltar lá naquele parágrafo da resolução 970 do CONTRAN? E aqui, a instalação de novos dispositivos somente pode ocorrer se o uso dessas lâmpadas estiver previsto em manual ou literatura oficial do fabricante do veículo. A Versys 300 e a Versys 300 Tourer têm o mesmo manual. E nelas, lá, no caso da versão Tourer, está previsto que ela tem farol auxiliar. Há muitos agentes da Polícia Rodoviária Federal, um grande abraço aí para o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que eu respeito bastante. Eu acho que as pessoas implicam demais com eles, mas eles só estão cumprindo uma lei que vem de cima. Né? Se eles não cumprirem a lei, por mais que eles tenham vontade, às vezes, de deixar passar, seria uma prevaricação. Né? Enfim. E eu vejo muitos agentes, eu já vi agente no YouTube falando o seguinte: se tratando da mesma moto, mesmo que aquela versão não tenha farol de neblina, eu posso colocar porque a literatura está prevista, conforme está aqui no artigo 13 da resolução 970, né? Ou seja, se eu tenho uma Versys 300 normal, eu poderia colocar farol auxiliar na minha Versys nessa moto, porque a versão Tourer tem, e a literatura, o manual do fabricante é o mesmo das duas motos, né? Só que eu já vi casos também de pessoas que foram paradas na Blitz com a Tiger 1200 Explorer, aquela versão mais completa, que vem com farol auxiliar também. E aí o agente quis que ele retirasse os faróis, aí teve que explicar, não, que aquela versão vem com faróis, e o agente liberou, só que ele falou, se isso aqui não fosse uma versão que tivesse o farol auxiliar, você teria que tirar o farol aqui ou sua moto ia pro guincho. Sua moto ia ser recolhida. E vocês entendem como há muita margem para interpretações diferentes dentro da mesma lei? Né? A gente já tem que conviver andando de moto com os perigos do trânsito. E aí quando a gente pega uma rodovia, a rodovia muitas vezes não tem uma iluminação decente, tem um asfalto que é ruim. E uma coisa é você estar num carro que tem 2 faróis. A moto só tem um. A nossa iluminação é prejudicada. Então, se a gente tivesse aqui uma lei que ela fosse primeiro ouvisse os ciclistas e que tivéssemos uma lei em que pudéssemos instalar um farol de neblina nas motos, um farol regulamentado pelo Inmetro, com a devida vistoria, com a devida regulamentação, com a devida inscrição no documento, eu acho que isso daria muito mais segurança para quem viaja de moto, para quem trabalha com a moto, quem anda com a moto por lazer. Certo? Porque isso restringe demais. A gente não pode pegar uma estrada à noite porque não tem iluminação suficiente nas nossas motos. Então abre muita margem para interpretação errada. A regulamentação da seta eu acho um absurdo. Né? E a do farol, tem como? Eu falei para vocês que eu ia comentar sobre isso. Né? A regulamentação do farol é simples. Hoje você tem no Mercado Livre aí alguns projetores que você encaixa no soquete original do farol halógeno, encaixa no soquete da parábola, você inutiliza a parábola e aí a lâmpada de LED vai dentro daquele mini projetor.
E se esse equipamento tivesse uma regulamentação do Inmetro? Aí a pessoa poderia voltar a colocar farol de LED nas motos, né, com a devida regulamentação, e aí não teria então tanta proibição. Eu acho que as pessoas teriam mais segurança para pilotar suas motos, e isso também ajudaria o mercado, né, porque venderia muito mais produtos, e seria uma coisa muito mais legal para todo mundo. Né? Mas, infelizmente, não há tanta. Não se, não tem tanta. Parece não haver tanta vontade para isso. A última coisa que eu vi a respeito, né, existe uma regulamentação, um projeto de lei tramitando no Congresso, que é a PL 64 de 2022, do deputado José Nelto, do Podemos, do estado de Goiás, que ela fala justamente sobre a regulamentação de faróis auxiliares em motocicletas. Só que, assim, desde 2022 esse projeto não tá lá, né? Agora, no último mês, teve até uma atualização sobre esse projeto, né? Que foi a apresentação do parecer do relator na mesma casa, mas até o momento não se teve nenhuma mudança e não se tem nenhuma perspectiva disso. Enquanto isso, as pessoas vão continuar sendo multadas sem saber porque estão sendo multadas, porque não há uma explicação do órgão de trânsito, do agente de trânsito para isso. Né? A lei continua restringindo muita coisa e dando margem para muita interpretação errada, certa, vai saber. Né? E você? Já passou aí por alguma situação com farol auxiliar que você passou raiva, foi multado, autuado, teve que discutir, teve que questionar sobre a sua moto? Já passou? Coloque aí no comentário para a gente discutir melhor isso, né? A situação que você passou e o que você achou desse vídeo. Gostou? Deixa seu like aí, que a gente continuar fazendo esses conteúdos para vocês, para a gente continuar com essas discussões aqui que sempre geram bastante polêmica, mas que são pontos, são coisas bem pontuais a gente colocar, tá bom? Abraço, até mais.